E aí, YouTube! Para você que ainda não se inscreveu, ainda não curtiu, já deixa o seu like aqui embaixo, compartilhe, se inscreva no canal. É muito Acione o importante. sininho. Acione o sininho, é super importante para a gente todo este retorno. Seja membro do canal. Deus nos aguarda o negócio. Quem sabe um dia, né? Quem sabe, né? Gente, olha só. Então, a gente agora vai iniciar a parte 2 agora do livro, né? O capítulo 2. De fato, ninguém se propôs a pegar o estudo de hoje e tal. Eu também falei que não via problema nisso, que eu poderia também. Então, por mim, tranquilo. Eu estava conversando até com o Bruno antes aqui, que não vejo problema nenhum de tocar o estudo para a gente. O importante é a gente realmente estudar. Hoje eu vou levar a proposta da Tatiane, né? Eu vou lendo, né? Vou ler uns 2 parágrafos seguidos, ou que façam sentido, e aí depois a gente para, se achar que deve comentar, a gente comenta. Só hoje, no caso. Ih, Jordão. Meu irmão, sem querer. E aí eu até marquei pouquinhas coisas aqui, só os mais importantes. Mas, vendo para a aula que vem já, que talvez a gente não chegue até aqui, né? Eu já estou realmente fazendo o que eu estava fazendo antes, ó. Marcando tudo aquilo que eu acho mais importante, que é quase tudo, né? Mas tudo bem. Então, vamos seguir. A parte 2, né, como se fosse o capítulo 2, ele vai falar dos temas arte, meio de elevação e renovação, arte, meio de aviltamento, né, o pensamento de Deus, fonte das altas e sãs inspirações. E aí, aqui, a gente vai ter uma psicografia, né? Que, se eu não me engano, é do espírito o esteta, né? Acho que é isso, o esteta. Com certeza. Mas vamos lá. Matheus, você está gravando? Porque aqui aparece o botão gravar aqui, não está vermelhinho. Não, eu estou... Pra mim tá. Gabi, eu estou gravando. Obrigado, Jéssica. Aqui. Você que está... De nada. Aparece que bugada quando está gravando. Mas foi a Letícia que respondeu, tá, Aline? Esquerda da tela aparece. No canto da Existe tela. um botão para você gravar no seu PC. Isso. Embaixo, né? Agora que eu vi. O de baixo é para você gravar no seu PC. E o de cima, no canto superior esquerdo, Isso, se está gravando ou não. Vamos lá. A arte, sob suas formas diversas, como dissemos no artigo anterior, é a expressão da beleza eterna, uma manifestação da poderosa harmonia que rege o universo. É o raio de luz que vem do alto e que dissipa as brumas, as obscuridades da matéria e nos faz entrever os planos da vida superior. A arte é, por si mesma, plena de ensinamentos, de revelações. Acho que isso aqui eu vou até marcar aqui para os meus estudos, que realmente é importante, né? De luz, né? Ela arrasta a alma em direção às regiões da vida espiritual, que é a verdadeira vida e que a alma anseia tornar a encontrar um dia. A arte bem compreendida é um poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação e traça para o espírito antecipadamente as rotas do céu. Quando a arte é sustentada, inspirada por uma fé sincera, por um nobre ideal, é sempre uma
uma fonte fecunda de instrução, um meio incomparável de civilização e de aperfeiçoamento. Porém, em nossos dias, muito frequentemente, ela é alvitada, desviada do seu objetivo, escravizada por mesquinhas teorias de escola e principalmente considerada como um meio de chegar à fortuna, às honras terrestres. Emprega-se a arte para adular as más paixões, para superexcitar os sentidos, e assim faz-se da arte um meio de aviltamento. Eu procurei a palavra aviltamento na internet e significa rebaixamento, né? Rebaixar algo, né? E aí é interessante como a gente pode ver o poder que nós temos na mão e o que isso de fato acontece aqui no mundo terreno, né? Porque existem artes e artes, né? Existem artes que super excitam mesmo os sentimentos, literalmente, né? Com formas de provocar, talvez, a sexualidade e etc., né? Isso não se limita a certos tipos de gênero musical ou outros tipos de coisa, mas envolve muito outros tipos de arte que também fazem isso, inclusive outros tipos de gênero musical, né? E aí é como isso que ele falou, né? Quando a gente busca se elevar através da arte, aquilo de fato nos causa um bem muito grande, né? Ela nos eleva até Deus de uma forma muito sublime e verdadeira e direta, né? Mas quando ela é alvitada, né? Ela acaba buscando exatamente o que o mundo, né? As coisas materiais, né? E aí a gente pode ver essa arte realmente, assim, é gritante quando uma arte de fato busca essa questão material e quando ela não busca, né? Pelo menos para mim isso é extremamente gritante, dá para a gente ver exatamente qual arte é qual, né? Isso é super interessante. Em todos os tipos de arte, tá? Eu falo por mim mesmo. Em todos os tipos de arte é possível a gente perceber essas questões. Seguindo, então, quase todos aqueles que recebem a sagrada missão de conduzir as almas para o alto se eximiram dessa tarefa. Eles se tornaram culpados de um crime, recusando-se a instruir e a esclarecer as sociedades, perpetuando a desordem moral e todos os males que se precipitam sobre a humanidade. Esse comportamento explica a decadência da nossa arte em nossa época e a ausência de obras importantes. E aí, eu não parei, me veio isso agora, né? Como ele fala que a ausência de obras importantes em 1922, e eu não fiz esse apanhado histórico, mas se alguém de bate-pronto assim tiver algo a oferecer em relação a isso, que de fato não ocorreu nenhum marco importante da arte nesse tempo, por favor, compartilhe aí com a gente, né? Cara, não seria isso a síndrome do saudosismo, não?
que todo mundo fala, no meu tempo é que era bom, no meu tempo é que era assim, hoje não tem mais música boa, hoje não tem mais isso. Nossos pais falavam isso quando a gente ouvia nossas músicas antigamente, os pais dos nossos pais falavam a mesma coisa. 1922 era a Semana de Arte Moderna acontecendo aqui no Brasil, cara. Era um momento de marco que hoje que a gente reconhece o quanto de coisa que aconteceu naquela época, mas eu realmente, talvez a gente fica com a nossa visão meio turva, limitada por algum foco específico que chama muito nossa atenção, que nem você estava falando, Matheus, da sensualidade, né? Dessas coisas que às vezes chamam a nossa atenção de tal forma que ofusca nossos olhos para as coisas maravilhosas que estão acontecendo ao redor. Mas realmente existe isso? Existe. Agora, não era só isso que acontecia, né? Por isso que eu acho que precisa de um olhar mais crítico, de quem conhece mais de história, mais dessas coisas, que eu não sou dessa área muito para poder dizer, né? Pois é, por isso que eu não queria fazer essa questão, porque eu não fiz esse apanhado histórico e eu não saberia dizer exatamente. Bruninho, quer falar? Cara, dos meus conhecimentos de vestibular que eu fiz há pouco tempo e que eu lembro de algumas coisas, os movimentos artísticos de 1900 e essa época aí, na Europa principalmente, eles eram muito ligados ao parnasianismo. E o parnasianismo, ele é muito melancólico, sabe? Ele é um negócio meio... Pensa numa música muito arrastada, que fica muito numa bad vibe, e fica muito que tudo é horrível. E tem muita coisa disso no parnasianismo da Europa dessa época. Pode ser que ele esteja se referindo a esse momento específico, porque logo antes veio o romantismo. As primeiras fases do romantismo, elas eram mais... tinham muito mais desses negócios. E as últimas fases do romantismo, muito melancólicas, muito para baixo, uma vibe não muito legal. Isso é mais ou menos o que eu lembro que eu consegui olhar aqui. Então, tipo, talvez tenha relação com isso. Eu recordei muito, fico com o pé atrás sempre que eu ouço um discurso assim, nesse sentido, sabe? Não, porque não tem obra importante hoje. Ou porque está tudo perdido pela degradação moral. Porque eu acho que a gente tem instrumentalizado esse discurso como uma maneira de desmerecer a qualidade de algumas coisas que a gente não gosta. Mas eu entendi a premissa que o Leon Denis ele partiu. Ele partiu de uma premissa de que a gente não está usando a arte como ferramenta de elevação divina. Eu acho que era mais nesse sentido que ele falava. Lógico que eu achei que ele exagerou um pouco também, falar que não tinha obra importante, mas também não sei como é que era o conhecimento dele da semana, por exemplo, de arte moderna do Brasil em 1922, porque aquilo foi uma busca e foi importantíssimo para que a gente reafirmasse a nossa identidade nacional. Brasil como aquele que sabe construir e fazer arte. Mas eu percebi muito isso nele, porque ele começa trazendo a questão do sofisma da paixão, ou seja, as teorias intelectuais que buscam justificar os vícios das más paixões, essa superexcitação. A década de 20 foi uma década que ocorreu logo depois da Primeira Guerra, então teve aquele momento assim de grande crescimento assim da galera de desenvolvimento elitista mesmo, desenvolvimento mais social e ao mesmo tempo elitista, em que grandes artistas eclodiram também na década de 20, 30, mas eu acho que ele se referia nesse foco, acho que ele focou muito nisso de, olha, a gente está desperdiçando uma potencialidade para superexcitar as nossas paixões mais. E eu acho que ele acabou, de certa forma, até generalizando isso para falar essa reafirmação, né? Mas aqui é o Leon Denis ou é o Esteta que está falando? É o Leon Denis, a opinião dele. O Esteta ele vai trazer depois. Não, só lembrando uma coisa, Bruno. Em parte, eu acho que vocês têm razão, mas isso foi em 1922. Mas vamos analisar assim, friamente a arte que existe hoje, né? E a arte
legal, 1922, né? Arte moderna brasileira. Mas a arte, só lembrando, todo mundo sabe, que não se resume à pintura e à música, né? Tem a arte escrita também, a arte teatral. Da arte teatral, eu não sei nada, confesso, né? Mas vamos analisar atualmente o que tem de assim de relevante mesmo, daquela coisa assim que você pode dizer que realmente é uma coisa superior. Deve ter, mas é difícil, né? Você falando assim, no popular, né? Na arte popular, vamos dizer assim, né? O que tem? Que aqui ele fala também, por exemplo, do egoísmo, da vaidade. Aí, longe de me criticar, mas como é que são as letras, por exemplo, das músicas de hoje? Não estou falando de funk, estou falando de uma maneira geral, a não ser aqueles autores, né, da MPB, que você vê um refinamento na letra. Hoje, atualmente, eu estava ouvindo uma música que eu não sei de quem é, as rimas são paupérrimas. Eu não vou dizer que são pobres. As rimas são paupérrimas, né? Sempre é a mesma verbo com verbo, mesma terminação, né? Então, o que tem? Eu sei que tem coisa boa, mas o que tem? De daquela coisa assim de nível mesmo. É um assunto realmente que a gente... Ah, pode falar, Brunão, vai lá. Ah, a Tatiana quer falar também depois. Alguém Não, faz... eu Vamos só ver a ia... ordem aqui. É o Bruno, o Rafael, e aí depois agora eu não sei se a Tati falou antes. Antes, ok. Então, o Bruno, a Tati e o Rafa. Nossa, só ia lembrar a gente que, bom, a gente está fazendo uma análise aí histórica da arte e a gente tem que lembrar que no nosso livro dos Espíritos, peraí, rapidão, que eu vou botar para carregar, porque senão vai acabar. Deu tempo. O nosso livro dos Espíritos, ele nos diz que o progresso ele é constante. A gente vive em um mundo em que nós não podemos ser piores do que nós éramos antes. A gente estaria indo contra a lei de Deus. A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente julga a arte por, poxa, rimas ricas e rimas pobres. Eu, com o conhecimento de rimas de canção que eu tenho, eu posso afirmar que 90% das rimas dos MPBs também são muito pobres. E são, de fato, a gente pode dizer que, nossa, a gente acha mais bonito, mas pode ser que nenhuma das duas artes que a gente está comparando tenha um sentimento de elevação. A gente conhece a gente fala do que a gente conhece. Hoje nós conhecemos muito mais música do que nós conhecemos de músicas de antigamente. Hoje a gente tem um volume de arte muito maior. Estou falando de música aqui porque ela falou de música. E às vezes a gente perde a noção. Por exemplo, vamos lembrar da arte espírita. O quanto que a arte espírita cresceu? Que nós sabemos que a arte espírita, se realmente está seguindo o preceito que a gente pensa, é uma arte que busca elevação. É uma arte que busca conectar com Deus. E olha o quanto que ela cresceu. Então, talvez, assim, eu também tenho muito pé atrás com esse negócio sobre o saudosismo. Talvez a gente tivesse as nossas músicas com rimas tão pobres assim na época de 1920 e hoje nós temos um alcance muito maior da arte. Então, quase todas as pessoas podem fazer arte. E aí é uma expressão das pessoas da época. A gente vê um crescimento absurdo do sertanejo universitário, por exemplo, que é uma das coisas que eu lembro aqui na hora. É uma expressão de um grupo de pessoas que tem um sentimento e um pensamento parecido. É uma forma de democratização. A gente pode dizer, eu gosto ou não gosto. Mas é um primeiro contato das pessoas com uma arte que provavelmente antes elas nunca teriam acesso. Então, mesmo que hoje a gente possa dizer que muitas músicas hoje elas não têm tanto essa beleza
Mas é muito mais importante você chegar à arte, a todas as pessoas e ter um primeiro contato e fazer com a arte com que as pessoas mudem de vida, mesmo que não seja a arte que a gente gosta, a arte que a gente acha bonita, mas uma maneira de fazer as pessoas mudarem de vida realmente com uma arte que para elas é linda e maravilhosa. E, sei lá, só apreciar aquilo que... E talvez seja legal a gente apreciar aquilo que a gente gosta, mas também entender que o que a gente não gosta pode ser super importante para outras pessoas e para outros momentos e em outros contextos que não o nosso. E talvez, tipo, dizer que não existe, como ele falou ali, dizer que não existem obras importantes. Poxa, muitas obras de 1920 são muito importantes hoje e hoje são considerados os clássicos da literatura brasileira. Eu posso citar vários de Machado de Assis, de Graciliano Ramos, que hoje são os clássicos e que ele falou que na época não tinham obras tão importantes assim. Então, talvez a um gente círculo não tá dele, olhando né? com um olhar um pouco mais nosso do que um olhar geral. É porque a gente tá olhando do futuro também, a gente tem que parar para pensar nisso, né, Sheila? A gente tá olhando do futuro. Então aí é complicado, né? Porque, por exemplo, eu não sei, eu acho que é antes, né? Eu acho que é o iluminismo e tal, que veio todos os atores, Michelangelo, Beethoven, e pô, aí o cara até aquele momento não via nenhuma expressão de arte, o que que ele ia falar, né, sobre aquilo? Então assim, também é o contexto histórico que a gente tem que pegar, por isso que eu falei que eu não saberia dizer exato porque eu não busquei o contexto histórico. E peço perdão às pessoas. Tatiane. Quando eu falei, por exemplo, de arte, eu não falei de arte espírita. Deixei a arte espírita de lado. Não falei da arte espírita, né? Eu estou falando, como eu falei, teatro, como você falou assim, o importante é como essa arte vai conduzir as pessoas a uma coisa melhor. Por exemplo, eu sou fã do Islã. Adoro o Islã, né? As rimas, né? A harmonia, eu acho fantástico. De vez em quando eu assisto, eu acho fantástico. Mas, por exemplo, ver do que trata as músicas do sertanejo universitário. Qual a temática principal das músicas do sertanejo? Eu gosto de dançar com as músicas sertanejas desse tipo, eu gosto, né? Mas eu não compraria um CD, um disco. Você está entendendo? Porque a temática é a mesma, como eu falei. As rimas, você já pode adivinhar, se você não conhece a música, quando você ouve, já fiz isso. Quando canta a música, você já sabe qual é a próxima palavra, de acordo com a frase e com a rima anterior, você já sabe o que vem. Então, esse tipo de música, com todo respeito a quem gosta, né? Eu acho, salvo talvez alguma exceção, esse tipo de música, eu não creio que possa, me perdoe se eu estou errada, que vai encaminhar alguém ou provoca uma mudança de vida. Já não conheço funk, mas eu acho já que o funk deve ter alguma música que estimula a pessoa a ser diferente, a ter uma vida diferente, né? Eu estou falando nesse sentido, né? E, por exemplo, quando eu era adolescente, talvez vocês não conheçam, tinha uma escritora, acho que era Cassandra Rios, e eles mudaram o nome, né? Chamavam de literatura erótica, mas para mim era pornografia. Então, quer dizer, existem artes e artes, e cabe a gente selecionar. Eu acho que a arte espírita vai muito bem, né? Pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, a arte espírita teve um impulso, um crescimento excelente, porque existiam casas espíritas, acho que o Mateus devia ser criancinha, bebezinho, né? Que não permitia um artista de uma casa visitar outra casa. Tinha disso, né? E depois, com o Tim e Vanessa, aí começou a haver uma divulgação maior, né? Peças, filmes. Eu acho que a arte espírita está devagarinho e está crescendo, né? Mas a arte popular realmente
a não ser que me tragam, peço até, né, que me traga alguém que encontrasse alguma coisa mais relevante, me traga, porque também não pesquisei. Mas que eu não vejo ainda relevância, determinadas coisas, eu não vejo relevância, não. Com todo respeito. A gente pode fazer um tema relacionado a isso mais para frente mesmo, Sheila. Mas é interessante mesmo, um bom questionamento. Tati, vamos lá. Aí atropelei gente aí, meu Deus do céu. Não, tá tranquilo. Desculpem, desculpe. Aí a Tati, o Rafa e o Jordão. Oi? Tá ouvindo, Matheus? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Beleza. Em relação a essa parte do texto, eu tinha assistido um programa chamado Filosofando sobre esse livro. E nessa parte específica, eles falam dos artistas da época em relação à sacra, né? A música sacra, que tinha o propósito de elevar a divindade. E que hoje mais não se vê isso. Eles buscavam os elementos da natureza para sentir a inspiração, a intuição, para fazer a conexão da música sacra com o divino. Isso que eu tinha entendido quando li também com a própria leitura do texto, né? Se você for ver uma coisa aqui, uma transcendência espiritual, uma coisa assim de transcender, era a música que transcendia, não é com essa base, assim, esse pensamento aí. E teve a época que era a época aí veio o Renascimento, que antigamente era assim, a música era mais vista com a questão da transcendência para o divino, espiritual, e com o Renascimento passou a se centrar mais na questão do homem. Daí em diante, a música foi vista mais com essa coisa mais do homem, não da divindade em si, da espiritualidade, dessa conexão, né? De você se conectar realmente com algo superior. Foi isso. Tchau. É verdade. Ele até fala isso no texto um pouco abaixo, que a gente depois pode ler e concluir melhor, né? Talvez a gente leu, parou ali, e aí, tipo, tá englomando, talvez a resposta esteja na frente, né? Mas vamos que vamos. Vai lá, Rafa. Você quer dar uma lida um pouco mais, então, para ver se destrava? Pode ser também. Tranquilo. Vamos lá rapidinho, então, para ver. Tá. Aí, quando concluir esse parágrafo mais assim, se eu quiser falar ainda, eu volto. Beleza. Vamos lá. Obrigado, Rafa e Jordan também. Tá? E aí, vamos lá. O pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Se nossos artistas soubessem beber nessa fonte, nela encontrariam o segredo das obras imperecíveis e as maiores felicidades. O Espiritismo vem lhes oferecer os recursos espirituais que na nossa época têm necessidade para se regenerar. Ele nos faz compreender que a vida em sua plenitude é apenas a concepção e a realização da beleza eterna. Viver é subir, sempre crescer, sempre acrescentar em si o sentimento e a noção dos belos. Talvez, eu acho que seja aqui. Eu vou só ler até aqui, mas até agora não teve a resposta, né? As grandes obras só se elaboram no recolhimento e no silêncio, à custa de longas meditações e de uma comunhão mais ou menos consciente com o mundo superior. O alarido das cidades não é conveniente ao voo do pensamento. Ao contrário, a calma da natureza, a paz profunda das montanhas facilita a inspiração e favorecem a eclosão do talento. Assim confirma-se uma vez do provérbio árabe: o barulho é para os homens, o silêncio é para Deus. Até agora não. Então, pode prosseguir aí, Rafa. Qualquer coisa que você quiser misturar já o que leu aqui também. Eu acho que
só deixar algumas coisas mais estabelecidas, né? Assim, da gente tomar cuidado com alguns discursos mesmo. Porque quando a gente olha para o passado, e voltando nisso, desculpa, talvez voltar, né? A gente tem sempre que ter essa noção do que o que chega para a gente no futuro é a perpetuação da história do vencedor, né? Então, assim, o que chega para a gente não é a arte popular da época. A gente não sabe o que as grandes massas da população ouviam, escutavam, liam e acessavam de conteúdo na época que Machado de Assis estava escrevendo seus livros. Infelizmente, os conteúdos produzidos que chegam até a gente é o conteúdo da elite, né? A história da população que não é elite não se perdura. Assim, hoje se perdura mais pela abundância dos meios de perpetuação. A internet está aí, ela faz com que tudo fique registrado. Mas quem tinha a capacidade de registrar o que estava acontecendo para o futuro, para chegar em 2020, era só a elite, né? A pessoa que estivesse soltando uma rima, digamos assim, no meio da rua, com conteúdo de protesto, de transformação, ela não tinha o dinheiro, talvez, ou a abrangência para ir numa prensa e que aquilo que ela estava fazendo, escrevendo, fosse publicado e chegasse até os nossos anos atuais. Hoje, todo o conteúdo fica disponível, mas na época não. Então, o nosso recorte para a história, olhando para trás, é sempre muito pequeno. O que a gente consegue acessar é a história do vencedor, né? Do vencedor que eu digo assim, né? Da camada da sociedade que foi dada como vencedora e digna de ser perpetuada para frente, né? E não necessariamente popular, né? E aí a gente pensa também, né? Quando a gente pensa em música clássica, erudita, né? Aqui vai falar mais para frente de Mozart e tudo mais. Esses autores, eles não eram consumidos pela população geral, né? Não era todo mundo que tinha acesso a entrar na Ópera de Paris e ouvir uma música clássica sendo executada. E a gente está falando de uma época que não existia gravação. A música não tinha como ser gravada. Você não tinha como levar uma fita para casa e escutar. Você só tinha como escutar se fosse toda a orquestra executando naquele momento na sua frente. Então, o número de pessoas que conseguia consumir o que a gente hoje chama de clássicos da época era muito pequeno. Era uma fatia da população muito pequena. Então, assim, o que a gente chama de popular não é o que era popular na época. Era super elitizado. Então, o que a gente talvez... o estranhamento que a gente tenha com o que a gente chama de popular hoje é o mesmo estranhamento que as pessoas da época de Mozart, que consumiam a música de Mozart, tinha com o que era realmente popular da época, que a gente nem sabe o que é, porque não tem como ter registro disso. A gente não sabe o que a grande massa da população ouvia na época de Mozart, a gente sabe o que a elite ouvia. Então, assim, é muito complicado, tem que fazer essas pontuações, né, do que chega para a gente da história, né? E eu acho que, assim, um grande salto que aí já mais recente, né, assim, é dado na história da arte, né, já mais para o contemporâneo, né, dentro das artes mais plásticas, a gente tem o Duchamp, né, que é o que todo mundo conhece, né, do mictório lá, né, do ready-made art, né, assim, questionando o que é arte, enfim, a gente vem justamente com uma quebra do conceito de que a boa arte é a arte técnica, né? Ou seja, essa questão de saber a métrica, saber rima, saber técnicas, né? Seja de escrita, seja de música, seja de pintura, que a boa arte vai ser a pintura realista, né? Que você consegue ver, cara, esse cara pinta muito, olha que figura humana perfeita. Não, quando chega Duchamp e chega o movimento da arte contemporânea, quebra-se justamente com isso. A arte não precisa ser uma arte técnica. A pessoa não tem que ter o dom técnico para executar a arte. A arte é muito mais uma questão de inspiração do que uma questão de técnica. E aí isso é muito legal de se pensar, né? Tipo assim, que a arte vira realmente nesse momento, assim, todo mundo fala, olha, não, você não precisa saber pintar para pintar. Você só precisa ter uma boa inspiração, né? E a gente chega em outros patamares com essa questão. Então, assim, eu sei que a gente já discutiu em outros momentos essa questão de técnica, né? Por exemplo, quando a pessoa que se envolve com a música, por exemplo, ela tem que estudar para tocar melhor e tudo mais. Isso é super válido, até porque a gente pensa que a inspiração flui melhor se eu tenho que pensar menos na minha técnica, né? Eu estou preocupado em tocar. Mas isso a gente ainda está pensando no executor, né? E não, às vezes, o cara que compõe, ele nem sabe tocar, né? Mas ele compõe, né? E isso ele não precisa de passar pela execução técnica. Então, acho só reforçar isso, assim, de que desde a discussão contemporânea, que é mais atual, boa arte, vamos dizer assim, não tem relação com boa técnica.
E isso foi um grande passo de democratização da arte, porque a gente sabe que ter um bom acesso a uma escola, uma formação, saber o que são rimas ricas, saber o que são rimas pobres, saber todo esse contexto do que é a métrica, decassílabos ou não, isso é uma questão que, infelizmente, uma grande população não tem acesso e nunca vai ter, né? Infelizmente. Então, assim, você relegar que a boa arte vai ser só as que cumprem um padrão é um assunto que foi superado na transição para a arte contemporânea em todos os campos, na verdade, né? Só contribuindo um pouco com isso aí, dessa localização. Show de bola, Rafa. Muito bom. Jordão. Posso falar ou vou atropelar alguém? Ou tem alguém na fila? Tem 3 pessoas. Então vai. Então eu sou a quarta. Vai, eu sou a quarta. Não Beleza. Eu vou tentar não tomar muito tempo de vocês, até porque são 7h13 já. Mas eu gostei muito da contribuição de Rafa. E pegando esse gancho que ele trouxe também, ele se casa um pouco com o que eu estava querendo falar. Eu lembrei do Inácio da Catingueira também, enquanto o Rafa falou, porque ele foi um escravo, poeta de nascença, ele nunca pisou em escola, mas dizem historiadores que ele conseguiu a sua própria libertação, e não a libertação da alforria, propriamente dita, mas uma libertação de, por exemplo, ter os seus próprios bens, de poder sair da fazenda quando bem entendia, através da sua própria arte. Tendo, inclusive, desafiado o maior poeta daquele tipo de arte por 8 dias seguidos batalhando, para você ter ideia. Meio que ele foi percussor das batalhas que a gente tem hoje. E é uma história que não é contada, para ser sincero, para você perceber. É uma história que eu conheci por causa do Emicida, que canta rap, que é uma música completamente popular. E aí, o que isso tem a ver com o que eu estou querendo trazer? É porque o Leon Denis, ele acaba trazendo de uma forma implícita a resposta do que ele estava querendo dizer anteriormente. Essa é a minha percepção. Porque eu percebi muito que a gente tem que ter cuidado com o orgulho quando a gente vai falar de uma tentativa de qualificar algum tipo de arte ou não. E eu falo isso porque a gente está entre amigos espíritas também. E depois eu posso até procurar um vídeo do canal Antídoto, que o rapaz é historiador, ele estuda essa questão da arte também, e ele explica que tem 4 fatores, eu não me lembro de todos agora, para definir o que é uma boa arte. Então, muitas vezes, quando se diz, mas esse cantor não tem uma voz muito boa, ou esse músico não tem como falam do Legião Urbana muitas vezes, não tem um repertório muito grande, como os outros grandes compositores e outros grandes instrumentistas da época. Mas não é só isso que conta, essa técnica propriamente dita, perfeita, para construir a arte. E o orgulho, ele entra nessa questão do sofisma da paixão, que está lá no Dever, lição do Evangelho, que a gente tenta justificar as nossas más paixões, não só para o lado de nossos vícios morais, mas também para os nossos vícios intelectuais, para tentar classificar de uma forma elitizada a arte. E eu interpreto que, apesar desse discurso mais duro do Leon Denis, ele traz para a gente uma perspectiva de que a doutrina ela vem romper o materialismo. Então, o que é belo, o que é bom para a gente é aquilo que nos faz espíritos encarnados melhores e, principalmente, espíritos imortais melhores. Não aquilo que necessariamente realça as nossas más inclinações, as nossas más paixões. Eu acho que era esse o foco da crítica do Leon Denis. Não que a arte diversificada fosse ruim, propriamente dita. Até porque isso aí pode ser um vício da classe dele. Ele era alguém que era privilegiado na época. Não dá para negar isso. Mas, ainda assim, é uma reflexão interessante. Sabe? Eu acho que a gente tem que passar por uma ressignificação do que a gente considera belo e bom. Às vezes, um discurso duro, como o hip-hop hoje, é uma manifestação do belo, porque está gritando por uma igualdade que não existe na sociedade ainda, por exemplo. Sabe? Eu acho que passa por aí. Essa questão eu abaixei sua mão aqui, foi mal, Jordão. Aí você levantou ela. Não, essa questão do se ligar, quer dizer, do se desprender à matéria, não está intrinsecamente ligada à técnica de arte, ou uma arte muito técnica, né?
essa arte ela pode ser feita para desapegar a matéria e buscar o belo e o bom com qualquer tipo de arte, meu amigo. Nós estamos falando que uma arte ou outra privilegia isso. Eu acho que é isso que o Jordão falou mesmo. Eu acho que o olhar que a gente tem que ter na arte é outra, e não a técnica que a gente tem que ter na arte, né? Ou então falar que essa arte que é mais técnica é mais privilegiada do que outra arte. A arte é arte, mano. Não tem disso, como o Rafa também falou. Agora, a arte que busca o belo e o bom, aí a gente também consegue diferenciar, né? É nítido, na verdade. Edu, acho que o Paulinho queria falar, não sei se desistiu. Eu desisti, cara, mas porque a fala dos meninos aí foi impecável. Não é necessário falar nada. São lindos, os caras são bons. Edu, vai lá. Seu lindo, Paulinho. Muito bom, Rafael, Jordan. Realmente a gente consegue trazer a arte realmente pro verdadeiro sentido dela, né? De nos fazer crescer enquanto espíritos, né? Enquanto ser humano. Pensando nessa ideia da arte para a gente, enquanto possibilidade de conexão entre a nossa essência, aquilo que conectar as pessoas. Eu fico me perguntando de algumas coisas aqui, né? Tem uma frase do Vinícius de uma música que ele fala: por que há quem lê e não sabe amar, quem ama e não sabe ler? Às vezes a gente fica... Essa ideia do materialismo, do rompimento contra o materialismo, trouxe justamente essa ideia que, às vezes, se a gente fizer alguma coisa pela estética, se fizer simplesmente pela aparência, por manter um padrão, a gente afasta do sentimento. E o pessoal explicou muito bem a respeito de músicas que tocam, canções que tocam, poesias, percepções. O Wagner estava comentando comigo um dia desse aí, que ele consegue ver arte, inclusive, na casa dele, na forma como a pessoa coloca a mesa, né? Como a pessoa pega e cuida da criança, a forma... sabe, essa ideia do cuidado do cotidiano tem arte nisso também. É uma forma de você expressar o seu sentimento, de você botar amor ali naquilo que você está fazendo. Onde você bota amor naquilo que você está fazendo, tem arte de alguma forma, né? Que é uma expressão além daquilo que você programa. E achei muito bacana a frase de todo mundo aí. E eu estava buscando uma informação aqui para trazer para vocês aqui, mas acho que eu não vou conseguir agora não, a respeito disso. Dessa ideia da arte tocar além dos sentidos, né? Que às vezes a coisa simples, que nem vocês estavam falando, a coisa simples toca muito mais forte. Músicas simples conectam muito mais pessoas que às vezes uma coisa rebuscada que você não tem acesso. É como você falar um outro idioma, que você faz uma arte muito elaborada, que você não consegue trazer as pessoas. Você fala um idioma completamente diferente, você passa por louco, né? Os grandes artistas que estão muito acima da nossa compreensão, eles se passam por loucos. Porque aquilo que a gente não consegue compreender, a gente vai falar que não presta. Né? Ou aquilo que a gente acha que está muito rebuscado, que você não tem acesso, não tem disseminação para as pessoas, não faz muito sentido, fica para você, fica vazio. Então, se essa arte não conseguir conectar as pessoas e trazer as pessoas, para mim, perde um pouco do sentido. Inclusive, até grandes artistas, Edu, não têm ideia do que fazem. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aí nas falas deles mesmo, que eles nem mesmo, eles sabem, só vem a inspiração. Quando a inspiração é muito gigante, vem e eles... Inclusive, essa questão de viver em arte, a gente já, lá em cima, a gente já fala, né, como artista, o Leon Denis já fala que todos nós estamos fadados a ser artistas, né, de Deus. Então, por exemplo, a minha avó fazia um cuscuz amarelo lá na Bahia e, cara, o cuscuz não tinha técnica nenhuma, era técnica normal, como todo cuscuz que ela aprendeu com a mãe dela, aprendeu o papapá, que passou de geração em geração, uma técnica simples, algo intuitivo, mas que era com tanto amor, e aquilo fazia diferença para a gente, como neto ali. Chegava lá de manhã para tomar um café e estava lá, feito com amor e carinho. Cara, aquilo é arte, velho. Você vai dizer que não é? Longe disso. Sheila, vamos lá. Agora... Não, deixa eu passar. Pode passar, Sheila?
Pode. Beleza, obrigado, tá? Os meninos colocaram muito bem, fizeram uma boa, ótima, excelente colocação. E o Paulinho, vai lá, Paulinho. Então, Matheus, agora sim. Essa colocação que você fez aí do amor, do cuscuz aí, talvez seja a exemplificação do que muitas vezes o Leon Denis tem colocado no livro dele. Porque arte por arte, assim, técnica por técnica, beleza, existe uma receita, mas onde é que está a diferença? Entendeu? Está justamente nisso aí, na mão, no amor que é colocado, na forma com que ele é construído. E aí, fazendo um gancho também na fala do Edu ali, que ele falou daquela questão dos artistas incompreendidos, a gente tem um exemplo assim bem simplista, mas é um exemplo disso aí. A gente vê que muitos artistas aqui da música popular brasileira, na época do regime militar, eles faziam críticas ao regime com letras simples, mas ninguém compreendia. Ninguém compreendia, nem o alto escalão do formatado para poder fazer censura não compreendia. E às vezes eles faziam censura com letras. Você lembra daquela postagem que eu fiz lá no Instagram e que você perguntou para quem que era indireta? Aquela música Tira o Álvaro, do Adoniran Barbosa. Aquela música ela foi censurada porque ela fazia uma referência tanto à situação de conhecimento da sociedade, né, da dificuldade de falar automóvel, falava automóvel, né? Revolve, sabe? Aquela coisa do interior paulista ali, aquela coisa toda. Então, ao mesmo tempo que ele fazia uma crítica social ali da questão da educação, fazer também uma referência à cultura regional, etc. Tem vários elementos que podem ser tirados ali. Então, chegava uma situação em que eles faziam uma censura desse tipo, e o motivo da censura é porque a música tinha mau gosto. Essa música foi censurada, que eles falaram assim, essa música é uma letra de mau gosto. Por que mau gosto? Entendeu? Então, tanto é que mandaram, falaram assim, essa música pode ser gravada se tocar Revolve por Revolver, né? Se falar Álvaro, falar Alvo mesmo. Então, assim, são as situações, né, que a gente se depara do artista que não é compreendido, né? Muito, muito interessante. Muito interessante. Vocês são sensacionais, cara. Muito bom, muito bom. Eu já li essa parte aqui, então. Vamos ver se a gente consegue... Ih, não vai acabar, não. Hein? A gente parou. Acho que a gente pode parar aqui nessa questão agora aqui que a gente falou. Aqui eu posso até reler para a gente, só para a gente finalizar, que aí eu já sei onde a gente vai, onde a gente parou aqui, né? Que é realmente uma questão que eu queria falar com vocês, na verdade, né? A primeira foi essas que eu marquei, né? Vamos só ler então essas partes. Se nossos artistas soubessem beber nessa fonte, nela encontrariam o segredo das obras imperecíveis e as maiores felicidades, né? E foi o que a gente tem falado sobre a questão do espiritismo, trazer essas verdades para a gente, né? E a gente se banhar através dessas verdades, né? Super interessante isso. Viver é subir como crescer, sempre acrescentar em si o sentimento e a noção do belo. Isso foi o que o Bruno falou. O Bruno deu até um spoiler. Porque a gente está sempre em evolução, cara, né? Em questão de tudo. Então, a gente está fadado a evoluir, não tem para onde correr, cara. Entendeu? Mesmo que seja um grão de mostarda, a gente vai evoluir nessa vida, né? Passando por dores, passando por perdas, ou passando por felicidades. A gente vai evoluir, né? Vai crescer, né? Passando por pandemia. Exatamente. É isso aí, meu jovem, né? E o barulho é para os homens, o silêncio é para Deus. Isso eu queria falar por conta exatamente da pandemia, porque as inspirações, ele fala antes ali, né? As grandes obras se elaboram no recolhimento e no silêncio, à custa de longas meditações e de uma comunhão mais ou menos consciente com o superior. Cara, eu queria dar alguns exemplos. O primeiro exemplo
Paulinho, você não abaixou a mão, né, cara? Ou você Foi levantou a mal. mão pra falar? Foi mal, Não, foi eu mal. abaixei aqui. Não, foi mal. Só para não... A primeira questão é que, pegando sempre o exemplo como músico, as pessoas podem, porque tem muitos músicos aqui, né? Então, a gente vai puxar sempre o exemplo para a música, né? Mas muitos artistas fazem músicas quando estão numa imersão. Existem, e eu queria fazer isso na Um Som uma vez, e o meu pensamento foi exatamente isso. Uma imersão para a gente compor. Sheila fez pode falar sobre essa experiência também, Sheila? Sobre aquele, acho que foi um musical que vocês fizeram de Natal. Eu esqueci, Sheila, os Sim, Xareiros. o Alto de Natal. O Alto de Exato. Natal. E aí, essa imersão, olha a minha ideia intuitiva. Eu queria colocar uma mini fazendinha, uma casinha nas montanhas aqui do Espírito Santo, no Airbnb, e levar todo mundo, dar um som para lá e a gente ficar o dia todo tocando e intuído, né? Ou seja, a gente ia se recolher. E muitos artistas profissionais fazem isso. Se recolhem, vão para os seus cantos e lá recebem as inspirações para poder captar e escrever. E o que eu queria falar sobre a pandemia, aí a Sheila, se quiser, pode falar essa experiência do ato de Natal, se foi também uma imersão, mesmo que seja dentro da casa espírita, etc. A pandemia, nós com nós mesmos, cara, as inspirações estão a bilhões, pelo menos para mim, assim, tá brotando ideia de estudo, né, Jordan? De grupos de estudo, de formas de modificar, de transformar a doutrina, de músicas, de, sei lá, cara, tá vindo tudo. Por quê? Porque eu moro sozinho, estou sozinho, mas mesmo assim, né? Sozinho aí com você, na sua casa, né? As coisas estão, pelo menos comigo, pipocando, cara. É só você sintonizar aí seu radinho que com certeza você irá conseguir achar uma inspiração, né? Ou seja, muito... Eu fico impressionado como a gente, às vezes... Eu mesmo tenho, às vezes, duvido de algumas coisas, assim, né? Muito leigo o espírito, pensa assim, não, será que isso é verdade mesmo? Mas, cara, tudo se conecta, cara. Essa é a questão, né? A nossa fé raciocinada também tem muito disso. Porque tudo faz sentido, tudo se conecta, né? Com o que a gente vivencia, e isso é maravilhoso, né? Sheila, se você quiser falar sobre essa experiência do ato, que foi maravilhoso, né? O Alto de Natal, nossa Senhora. Tem saudade, foi muito bom, foi muito bom. Não, só queria lembrar duas pessoas que fizeram isso. O Thiago York, ele sumiu. No auge do sucesso, ele sumiu, ele se isolou, ele falou que ele alugou um apartamento, ele não tinha celular, não tinha nada, nada. E foi quando ele mais compôs. Ele sentiu essa necessidade de se isolar, não para compor, mas eu vi a entrevista dele. Mas ele sentiu necessidade de estar isolado de tudo. E outra que fez algo parecido foi a Joana. No MS, ela entrou numa sala e agora, acho que ela compôs, eu não sei se foi Estrelas ou Forças do Ser, não sei qual das, acho que foi Estrelas. Ela entrou numa sala sozinha e compôs, ali assim, ó. E o que aconteceu comigo foi simplesmente que eu sentei, eu acho que foi até uma psicografia, porque eu não lembro mais que horas que eu sentei, eu escrevi o Alto de Natal inteirinho e algumas partes tinha música. Aí depois eu chamei, foi o Renan, eu sempre falo Renan Simões, doutorado em música. Doutorado em música. Pois é. Hoje, né? Antigamente ele não era. Não, ele estava fazendo faculdade ainda. Ele estava fazendo faculdade. E não, ele já tinha participado de concursos, até em Portugal. E foi o Renan, o Hugo, o Guilherme, Nicole, nós 5. Aí eu já tinha as músicas, então veio letra e música assim, ó, num dia.
Aí depois foram fazendo os arranjos, né? Eu sentei lá no meu canto e o pau quebrou lá, eu me isolei em mim, né? Não cheguei assim a sair para lugar nenhum, não. Sentei no quarto, fechei a porta e foi assim, ó, numa pancada só, graças a Deus. Depois Mas nunca você mais ficou em consegui silêncio, não fazer. foi? Ficou em Foi, silêncio, fiquei em Ivon. silêncio. Fiquei em silêncio. Foi uma imersão em mim mesma, né? Eu sei lá o que foi aquilo. Eu digo, não, eu só escrevi, porque a inspiração, né? Alguma coisa acertava daqui e dali, mas foi muito legal. Se alguém tiver interesse, posso até botar no grupo a parte da apresentação, né? Mas foi legal, foi interessante. Era isso que eu ia falar, para vocês colocarem essas coisas, a música que você falou que ela fez, a peça de vocês, porque eu tô doida para ver, né? Porque, assim, quanto mais perto das músicas, peças, melhor. Eu vou colocar lá as músicas da Nicole, né? Eu sou fã, né, da Nicole, né? E por sinal ela é minha filha, né? Então Só isso, né? tá explicado. Mas eu vou colocar músicas da Nicole que não estão no CD e vou colocar um trechinho desse alto de Natal, só para vocês terem ideia. Colocar música. Também eu não toco, eu não sei tocar. Colocar música minha. Se E eu acho vocês que não tem nada acharem gravado, né, Sheila? Infelizmente, a gente não Não, tinha esse não recurso tem na nada época gravado. muito assim. Tinha o recurso, mas a gente não utilizava, né? Infelizmente. Isso. Essa questão tem de assim, gravação compartilhamento. caseira, né? Gravação caseira. Vou colocar devagarinho alguma coisa, outra lá, né? Essa questão de compartilhamento é bem importante mesmo, acho, de a gente ter essa cultura mesmo de compartilhar, né? Tem uma coisa que está meio agarrada, mas que é muito simples só fazer. Vou ver se essa semana eu tento conversar com as pessoas para ver se desencalha. É que a gente registrou os últimos anos os textos de teatro do Ânima, né? Do grupo Teatro Ânima, que é o daqui de Vitória, dos últimos anos todos, inclusive esse último MS não, mas o anterior sim, estão registrados na Biblioteca Nacional, né? Eles têm ISBN, né? Assim, e isso a gente fez justamente para poder depois jogar no vento e qualquer pessoa pegar e usar, né? Assim, a gente registrou para poder libertar mesmo, né? Mas e ter a garantia de que não vai ser usado depois para outras coisas, tipo assim, né? De posse de intelectual, né? Mas até hoje a gente não, por exemplo, a gente está sem site, então a gente não criou um lugar para botar esses textos, mas às vezes vale a pena até divulgar sem site, né? Botar um drive qualquer, os 4 textos, são 4 textos já atrás, botar os 4 textos num drive e publicar e liberar o link do drive mesmo, de qualquer forma, para rodar mesmo. Muito bom, Rafa. Faça, porque as peças foram sensacionais. A gente consegue criar um site gratuito algum. Tem site hoje para isso, inclusive. Vai que a gente consegue jogar tudo que é arte nossa lá. É verdade, hein, cara. Nossa, arte muito do grupo bom. aqui. Muito bom, muito bom. E olha, os textos são. Nossa, não precisa nem falar das peças, né? A gente eu fiz parte de, eu acho que 1 ou 2 peças desse, ou foram 3, eu não lembro, Rafa. Ai, mas eu e o Ânima temos um caso, né? E tal. E a peça Filho Pródigo, que linda que ela foi. Também, é verdade, Nossa, né? Essa foi muito linda mesmo. Muito Essas linda. do Ânima, inclusive, o Filho Pródigo também, mas a do Ânima também tem muito, assim, né? Baseada em obras, né? Aquela obra da Betina e do... Como é que é o nome do outro? Belinda e Alex. Recolhendo Histórias, Alex, exatamente. Essa né? eu acho que foi das 4 peças a mais espírita, assim, claramente, né? Que não tem dúvida. A pessoa vai ver e vai saber que é espírita. Exato. Mas as outras também tem um cunho bem bacana. Denúncia. Isso. Inclusive, essa peça aí, a gente participou dela num festival de teatro cristão lá no Rio de Janeiro, né? Foi Volta Redonda, agora eu não lembro, né? Duque de Caxias, Duque né? de Caxias, isso. Duque de Caxias, exato. E a gente ganhou alguns prêmios lá, não foi, Rafa? Foi uma experiência bem bacana. E foi interessante que a gente... foi muito interessante que a gente saiu da questão do circuito espírita, né? Sim. A gente viu ia acontecer esse festival de teatro cristão, sem denominação, né, digamos assim, cristão no modo amplo de dizer,
Mas o interessante é que eram todas peças evangélicas até então, né? E a gente se inscreveu no festival meio que de metendo bedelho assim. Fomos aceitos para apresentar lá e o pessoal gostou muito assim da mensagem mesmo, né? Porque eu acho que assim é o que a gente sabe, né? Se a mensagem, se a gente está dando a mensagem de acordo com a doutrina, vai ser uma mensagem de luz e consoladora também. Vai tocar os corações independente da crença de cada pessoa, né? Então foi muito boa a resposta que a gente teve, foi muito legal. E da gente ver também, né? Porque a gente acabou passando 2 dias assistindo peças, assim, Sim. Todas as outras peças eram peças evangélicas, e também foi um trabalho para a gente também entender isso, sabe? De também beber dessas fontes, né? Que a gente às vezes não tem acesso, pelo tempo, por tudo, né? Inclusive um monólogo que acabou o João também apresentando um monólogo num outro MS, não sei se aquilo pôde ajudar ele, etc., a fazer, mas eu nunca tinha visto um monólogo com ânima, né? Na minha trajetória vendo. Então, assim, realmente, não sei se aquilo inspirou, ajudou e etc., mas, enfim. Tati, você queria falar? Só um parêntese, o João apresentou também como um personagem monólogo no ENEJ, né? Encontro Nacional de Evangelização da Infância e Juventude. Ele fez um dia da abertura sozinho lá. Então, olha como é que é processo. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Tati, você queria falar? Acho que ela não está ouvindo. Tatiane? Não? Ok. Então, a gente vai encerrando por aqui, galera. Poxa, o papo hoje foi muito bacana, né? Foi bem legal. A gente mastigou bastante o que Leon Denis falou, né? Nos remexeu por dentro. E isso, eu acho que é isso que a gente tem que salientar, assim, né? Que quando mexe com a gente por dentro, é que exatamente eu acho que está fazendo a diferença, está transformando, né? Bem legal. Matheus, poderia Diga falar? aí, Tati, eu estava te chamando aí, você queria falar? Ficou congelada a imagem, porque aqui está chovendo, ventando. Ah, entendi. Pode Wilson. dizer, diga aí. Não, é porque quando vocês estavam dando exemplo da imersão, de ficar só para pegar né, as inspirações. Aí, assim, eu ia dar um exemplo comigo, que acontece assim, eu geralmente, eu nunca estou só, assim, aquela música, até que eu comentei com você, das crianças, eu estava no Tribunal de Justiça e aí tinha que fazer essa atividade, aí quando eu fui começar a pensar, mas eu entrei em mim, entendeu? Tinha, assim, muitas pessoas, uma zoada terrível. E aí a música veio com aquele temazinho que a gente fez no trabalho, que foi muito bom. Uma resposta por serem crianças especiais, né? É isso. Aí, geralmente, quando acontece comigo, eu não estou muito só, eu estou, assim, concentrada em fazendo algo. Então, eu me desligo. Sei lá, um dia eu não sei como é. Aí você fala comigo, você vai falar até sozinho, porque eu nem vou te ver. É assim. É muito bom, assim. A música, como eu te falei, né, no privado, assim, eu começo a sentir a letra. Né, a história, mas Muito legal. muito... Eu gostei de ouvir o relato de vocês. Muito bom, galera. É isso mesmo, né? Quando não é uma imersão literal, para você ir para algum lugar, ficar só, é uma imersão mesmo ali naquele momento, uma meditação que você fica com você mesmo. Tá? E o gatinho da Sheila quer participar também. Tá? Sempre quer dar um passeio. Isso aí. Certo, galera? Algumas pessoas aí que entraram hoje e eu acabei, a gente corrido, não falou. Caio, olá, é um prazer, tudo certo, cara? Como é que você está? Caio, se eu não me engano, tem uma página no Instagram, participou do MS, não é isso, Caio? Isso, participei do MS, foi através de onde a gente conheceu. Estou vendo muitos rostinhos aqui familiares. Bruno, Jordan, vendo esse alguém. E, exatamente, sou jovem espírita. Eu sou jovem espírita e participei lá. E desde então, inclusive, vocês estão na parte 2, né?
A gente está no estudo. segundo capítulo, E aí eu tô na parte 5 com o pessoal daqui do grupo espírita, né? Então, assim, essa forma de voltar, mas para mim está sendo melhor ainda em estudar. Então, assim, para mim está sendo muito bom. Eu vou continuar aqui com vocês, tá? Porque eu vim descobrir hoje isso, dessa salinha. Então, é para trazer a nossa forma de pensar para aqui, para Paraíba, tá, gente? Sou paraibano. Que legal, cara. Muito bom, é verdade, você é da Paraíba. Muito bom, seja bem-vindo, Caio. Obrigado. Ô, Matheus, já que ele está na parte 5, ele vai poder contribuir bastante. Todos! Já achei o contrário. Eu fiquei pensando aqui, meu Deus, será que eu tenho que voltar para a parte 2? Não, porque o pessoal daqui está tão evoluído. E a gente fala, sabe? Porque assim, realmente tem uma pequenez, principalmente que eu deixei para os participantes da arte, cada um conduzir uma parte, né? Mas eu tô achando ainda muito raso da parte deles. Assim, essa parte 2 aqui, com toda essa abrangência da arte, desde lá de 1992, já começou, me fez refletir bastante. Será que eu volto ou não, né? Mas não dá tá, gente? Cara, Muito seja obrigado. bem-vindo. Pode trazer as outras pessoas para vir para cá também. Às vezes acontece mesmo, né? Porque quanto mais gente tem, acho que mais experiência cabe e fica mais profundo, né? Então, pode Exato, ficar à vontade, tá? O espaço é nosso. O Tá, Alan obrigado. Perim, eu não sei, acho que ele já tinha participado antes, mas se não, seja bem-vindo. E é isso, galera. Alan? Se quiser falar, estamos aí. Vou fazer então a oração para a gente, né? Para a gente poder prosseguir. Agradeço a cada um. Pessoal do YouTube, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e acionar o sininho. Olha, já decorei. Sendo que isso pouco importa. Ai, Jesus. É isso. Vamos lá, então. E assim, Senhor, agradecidos estamos por mais essas discussões neste grupo maravilhoso que sempre nos traz grandes reflexões, grandes aprendizados e nos mostra o quanto estamos unidos, mesmo estando longe. Agradecidos estamos por essa pandemia, sim, por essa pandemia, por nos proporcionar este momento de grande reflexão acerca da arte e do belo e do bom. Queremos lhe pedir que proteja a todos aqueles que estão sofrendo por algum motivo nessa pandemia e aqueles que trabalham na linha de frente, que o manto de Maria possa protegê-los e fortalecê-los para que eles consigam passar por esse momento fortes e seguir trabalhando em prol de todos aqueles que precisam, Senhor. Esteja e permaneça conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que seja. Que assim seja.